Olá, eu sou Júlio Manjate e este é um exame de Física da UEM 2022. Vamos resolver este exame passo a passo, de tal forma que você vai poder perceber e entender tudo e vai poder resolver os demais exames. Vamos para a resolução. Número 1 diz o seguinte: o efeito fotoelétrico contraria as previsões teóricas de física clássica porque mostrou que a energia máxima dos fotoeletrons ou dos eletrões emitidos por uma placa metálica iluminada depende. Queremos saber aqui a energia cinética máxima. Queremos saber depende do quê? Para tal, vamos recorrer aqui à equação de Albert Einstein. Albert Einstein definiu o efeito fotoelétrico como sendo retirada dos fotoeletrões ou dos eletrões livres de uma superfície metálica. Neste caso, vamos ver aqui. Segundo Albert Einstein, a energia é igual à energia cinética máxima mais função trabalho. Neste caso, podemos isolar aqui a energia cinética máxima. A energia cinética máxima vai ser igual à energia. Vamos passar a função trabalho para outro membro. Ficamos com menos. Então, podemos ainda continuar. Segundo Max Planck, a energia é constante de Planck vezes a frequência menos função trabalho. É só percebemos que na energia cinética nós temos uma variável que é função, que é a frequência. Neste caso, podemos analisar agora as opções. Significa que a energia cinética máxima depende da frequência. Então, se depende da frequência, logo também depende do comprimento. Então, onde temos essa opção aí? É na alternativa E, onde diz o seguinte: depende da frequência e não da amplitude da radiação incidente. Porque se não temos aqui a alternativa B, depende da frequência, sim, está certo, e não depende do comprimento, logo isso está errado, porque deve depender da frequência e, consequentemente, vai depender do comprimento. Número 2 diz o seguinte: a faixa de radiação eletromagnética perceptível dos seres humanos está compreendida entre um intervalo de 400 a 700 nanômetros. Considere as afirmações a seguir. Aqui, sem mais delongas, vamos, a opção certa seria a alternativa C, onde tem o seguinte, por exemplo, para a opção, ou para este item, diz o seguinte: um corpo negro ideal absorve toda a radiação ou toda a luz incidente, não refletindo nenhuma onda eletromagnética. Isso estaria certo. Vou entrar em mais detalhes nos comentários. Então, a alternativa certa aqui seria a opção C. Agora vamos resolver aqui o número 3. Ele diz o seguinte: sendo 4,2 eletronvolt a função trabalho, podemos tirar aqui os dados. Vamos tirar aqui dados. Então, número 3. Então, assim sendo, tem o seguinte: sendo 4,2 eletronvolt a função trabalho, a função trabalho é igual a 4,2 eletronvolt. Pode ir o seguinte: a função trabalho para extrair os fotoeletrões de um metal, qual é o comprimento de onda máximo do qual não se verifica o fenômeno fotoelétrico. Então, eles querem comprimento. Então, ok, constante de Planck vai ser igual a 6,6, 2 vezes 10 elevado a menos 34 joule vezes segundo. Então, eles querem comprimento. O que é que vamos fazer aqui? Então, dizer que 1 eletronvolt corresponde a 1,6 vezes 10 elevado a menos 9. Então, estamos a dizer que isto aqui, que está em eletronvolts, podemos transformar para joule. Significa só você multiplicar este valor que está em eletronvolt por 1,6 vezes 10 elevado a 9. Neste caso, ficaremos com 4,2 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 vai ser igual a quê? A 6,72 vezes 10 elevado a menos 19 joule. Da outra coisa também importante, vamos ter aqui a fórmula. E o seguinte, é só você saber essa fórmula, que energia potencial vai ser igual a energia, segundo o Albert Einstein. Albert Einstein diz que energia é igual
a energia cinética máxima mais função trabalho. Só que neste caso não falam de energia potencial, vamos tirar, não falam de energia cinética, vamos tirar, então ficaremos com energia sendo igual à função trabalho. Então podemos agora desmanchar a energia. Sabemos que a energia, segundo o Planck, energia é a constante de Planck vezes a frequência. Então ficaremos com constante de Planck vezes a frequência, isto aqui é igual à função trabalho. Então sabemos que a velocidade da luz no vácuo é comprimento vezes a frequência. Logo podemos dizer que frequência é o que? A velocidade da luz sobre o comprimento. Significa quanto tempo a frequência, podemos escrever essa expressão aqui. Ficamos com constante de Planck vezes. Então, nós temos esta expressão, vamos isolar aqui comprimento. Sabemos que isolando ficamos com comprimento vai ser igual a constante de Planck vezes a velocidade sobre função trabalho. Então, neste caso, ficaremos com comprimento. Aqui temos o H, que é a constante de Planck. Então, vamos dizer que é 6,62 vezes 10 elevado a menos 34 vezes a velocidade da luz no vácuo. Nós sabemos que é de 3 vezes 10 elevado a 8 sobre 6,72 vezes 10 elevado a menos 19. Comprimento vai ser igual a 19, multiplicando aqui o 6,62 vezes 3, vai nos dar o que é 19,86 vezes 10 elevado a menos 26. Vamos dividir por esse valor de 6,72 vezes 10 elevado a menos 19. Então, ficaremos com o comprimento vai ser igual a 6, dividindo aqui o 19,86 sobre 6,72, vai nos dar aqui 2,90 vezes 10 elevado a menos 7. Porque é só nós mantermos a base e subtrairmos os expoentes. Ficamos aqui com menos 26, menos 19. Então, menos com menos fica mais, logo ficamos com menos 26 mais 19, que vai nos dar o menos 7 metros. Então, aproximadamente, podemos ter 2,96. Então, que íamos ter aqui opção C. Então, íamos praticar aqui. Número 4, diz o seguinte. Qual a razão? Comprimento 1 sobre o comprimento 2. Então, significa aqui. Vamos escrever aqui o número 4. Vamos escrever aqui. Comprimento 1 sobre comprimento 2. É o que eles querem saber. Então, entre os comprimentos de onda de emissão máximos de dois corpos negros que se encontram às temperaturas T1, nos deram aqui a temperatura 1, é igual a 2100 Kelvin, nos deram também a temperatura 2, que deram aqui 1050 Kelvin. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos nos lembrar da fórmula ou da lei de Wien. Wien dizia o seguinte: para termos comprimento de onda máximo, é só sabermos que comprimento de onda máximo é inversamente proporcional à temperatura. Neste caso, vamos ter aqui a temperatura e aqui o B, que chamam de constante de Wien. Neste caso, nos deram aqui comprimento 1 e comprimento 2. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ter aqui comprimento 1 sobre comprimento 2. Significa que aqui em cima nós vamos escrever a mesma fórmula. Aqui em cima, que é constante de Planck, constante de Wien sobre
temperatura 1. Aqui embaixo, vamos ter aqui constante de Wien sobre temperatura 2. Neste caso, porque trata-se de comprimento 2. Então, podemos tirar isso. Ficamos aqui com 1 sobre comprimento, ou comprimento 1 sobre comprimento 2. Ficamos com 1 sobre temperatura 1 sobre temperatura 2. E logo podemos fazer o seguinte. Comprimento 1 sobre comprimento 2, podemos ter aqui temperatura 2 sobre temperatura 1. Se você quer, pode manter aqui, usar aquela propriedade, mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, você vai ter essa expressão. Comprimento 1 sobre comprimento 2, vamos substituir aqui com os valores. Temperatura 1, já dissemos que é de temperatura 1, ou neste caso seria temperatura 2, que é de 1050 sobre temperatura 2, temperatura 1, que é de 2100. E 0 com 0 pode sair, então ficamos aqui com comprimento 1 sobre comprimento 2, isto aqui vai nos dar, dividindo isso aqui por 1000 ou por 105, dividindo também o 210 por 105. Aqui nós teremos 1, aqui embaixo nós teremos 2. Então ficaríamos com o resultado final sendo 1 sobre 2. Neste caso, íamos olhar aqui nas opções e vamos ter a opção B. O número 5 diz o seguinte: um apontador de laser ou um apontador laser emite uma radiação de comprimento igual, então nos deram comprimento. Uau, é o número 5. Então, neste caso, então nos deram aqui o comprimento. Comprimento dizem que é de 600 nanômetros. Lembrar que teremos transformado essa unidade aqui para sistema internacional, aqui em metros. São dadas as velocidades da luz no ar. Então, aqui, a velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E a constante de Planck, nos deram aqui a constante, então dizer que é de 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundo. Então, eles querem o quê? Os valores que melhor representam a frequência e a energia. Então, eles querem a frequência. Vamos ter aqui frequência, nós sabemos, e também a energia nós não sabemos. Podemos olhar aqui, nos deram comprimento e nos deram a velocidade. Podemos lembrar da fórmula que nos diz que velocidade da luz no vácuo vai ser igual a comprimento vezes a frequência. Neste caso, podemos dizer o seguinte, que nós queremos que a frequência, não é? Então, ficamos com frequência vai ser igual a velocidade da luz sobre o comprimento. Então, neste caso, aqui é muito simples, vamos substituir com os valores. Valor da velocidade da luz, que é de 3 vezes 10 elevado a 8, sobre o comprimento, que é de 600 nanômetros, que é só multiplicarmos por 10 elevado a menos 9 metros. Então, logo teremos 6 vezes 10 elevado. Isto aqui é o mesmo que 6 elevado ou 6 vezes 10 elevado a 2. Então, ficaremos aqui com 6 vezes elevado a 2 vezes 10 elevado a menos 9. Então, mantendo as bases e adicionando os expoentes, neste caso, o 2 menos 9 vai nos dar o que? Menos 7. Então, ficamos aqui com menos 7 metros. Então, vamos escrever aqui embaixo, aqui 6 vezes 10 elevado a menos 7. Então, ficamos aqui com 3 sobre 6 dá 0,5 vezes 10 elevado a... Temos aqui bases iguais, pontos diferentes, vamos dividir aqui, vamos manter a base, vamos subtrair os expoentes, ficaremos com 15. Então, assim sendo, podemos manter, jogar a vírgula para cá, ficamos com 5 vezes 10 elevado a 14. Então, isso. Só que não terminamos, eles também querem a energia.
A energia, sabemos todos que energia, já que nos deram a constante de Planck aqui, podemos dizer que a energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Neste caso, eles querem a energia. Energia é simples, substituirmos aqui, energia vai ser igual a constante de Planck. A constante de Planck é de 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 vezes, já temos a frequência, que é de 5 vezes 10 elevado a 14. Então, multiplicando aqui o 6,6 vezes 5, vai nos dar aqui energia sendo igual a 330 vezes 10 elevado a menos 20. Então, neste caso, nós ficaríamos com 3,3 vezes 10 elevado a menos 19 joule. Neste caso, nós ficaríamos com, segundo as opções do exame, nós ficaríamos com opção E. Então, vamos aqui para o número 6. Leia o seguinte, o número 6. O físico francês Louis de Broglie, em analogia ao comportamento dual, onde a partícula da luz atribuiu propriedades ondulatórias à matéria, sendo a constante de Planck. Nos deram aqui a constante de Planck. Número 6. Nos deram aqui a constante de Planck. Dados. Então, nos deram a constante de Planck, que é de 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joule vezes segundo. Eles querem o comprimento de Broglie. Então, eles querem o comprimento. Então, nos deram também a velocidade, nos deram a massa, quilogramas, e nos deram também a velocidade, que é de 2,2 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Nós eles querem um comprimento. Isto aqui é muito simples. Nos deram aqui, é só vermos, olharmos, massa e velocidade. Vão nos dar o que? O que chamam de momento. Então, podemos fazer o seguinte. Energia é igual a momento vezes a velocidade no vácuo. Nós sabemos que energia é constante de Planck vezes toda a luz sobre o comprimento vezes momento vezes a velocidade. Então, podemos ter velocidade com velocidade, ficamos com constante de Planck sobre comprimento, momento, estamos a ver que é massa vezes velocidade. Nós queremos o comprimento. Comprimento vai ser igual, aqui em cima, constante de Planck, massa vezes a velocidade. Vou substituir aqui com os valores. Na constante de Planck é de 6,6 vezes 10 elevado a menos 34. Embaixo nós temos a massa, que é de 9 vezes 10 elevado a menos 31 vezes a velocidade, que é de 2,2 vezes 10 elevado a 6. Então, dividindo aqui ou multiplicando, primeiro o 6 ou 9 vezes 2,2 vai nos dar o que? O 19,8. Então, mais dividindo aqui o 6,6 sobre 19,8 vai nos dar 0,33 vezes 10 elevado a menos 9. Neste caso, é só para que essa alternativa nós não temos. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, vamos passar a vírgula para lá, que é 3,3 vezes 10 elevado a menos 10. Então, metros, que nós ficaríamos com opção A.
Vamos lá ver aqui o número 7, diz o seguinte: um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica de intensidade é colocado numa região onde existe um campo magnético uniforme. Então, só prestar atenção nessa parte uniforme. De tal forma que o módulo da força magnética que se exerce sobre uma porção do fio de comprimento estão a dizer que força é igual a campo magnético vezes intensidade vezes o comprimento. Qual dos gráficos traduz a variação do módulo da força magnética exercida sobre a porção do fio condutor, quando varia apenas o módulo do campo? Então, eles querem o gráfico que representa a força em função do campo. Neste caso, vemos aqui que a força é diretamente proporcional ao campo. Significa que enquanto o campo for aumentar, também a força vai aumentar. Então, vamos olhar aqui os tais gráficos. Então, temos aqui os gráficos. Então, só percebemos que a opção que ia nos ajudar aqui seria a opção B, que nos diz que número 8 diz o seguinte: para iluminar uma barraca, um grupo de campistas liga uma lâmpada a uma bateria de automóvel. A lâmpada consome uma potência de 6 watts. Interessante. Nos deram aqui a potência. Então, vamos ter aqui o número 8. Então, vamos ter aqui os dados. Nos deram aqui a potência. Então, vou dizer que é igual a 6 watts. Quando opera sob uma tensão de 12 volts. Nos deram aqui a tensão de 12 volts. A bateria traz as seguintes especificações: 12 volts, 45 ampere-hora. Então, é só percebemos que isso aqui, o ampere é a intensidade, hora é o tempo. Então, ok? Sendo o último valor a carga máxima. Então, isso é carga. Então, a dizer que carga, vamos ter aqui de 45 ampere-hora. Então, a dizer o seguinte: é capaz de armazenar, supondo que a bateria seja ideal e que esteja com a metade da carga máxima. Então, admitindo-se que a corrente fornecida por ela se mantenha constante até que a carga se esgote por completo, quantas horas a lâmpada poderá permanecer funcionando continuamente? Então, aqui é só prestar atenção nessa parte que nos diz que, supondo que a bateria seja ideal e que esteja com a metade da carga máxima, então a carga sabemos que é 45 ampere-hora. Então, nós queremos saber aqui o tempo quando a carga tiver, ou quando a lâmpada tiver a metade da carga máxima, a metade, isso aqui da carga máxima. Então, ampere-hora. Então, é só vermos aqui que temos aqui, temos ampere-hora. Significa que carga é igual a ampere, é a intensidade. Intensidade, hora é o tempo. Então, significa que é a variação do tempo. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos isolar o tempo, porque é o que nós queremos. Então, ficamos com o tempo vai ser igual a carga sobre a intensidade. Então, neste caso, temos um problema. Nós temos a carga, que é esta aqui, mas nós não temos a intensidade. Uau! Temos aqui a potência e também temos a intensidade. Já podemos fazer o seguinte: potência vai ser igual a tensão vezes intensidade. Logo, intensidade vai ser igual a potência sobre a tensão. Isolando aqui a intensidade, vai ser igual a potência, que é de 6, sobre a intensidade. A intensidade é de 12. Então, ficaríamos aqui
Dividindo por 6, ficamos com 1 sobre 2. Então, ficamos aqui com carga. Qual é a carga? É de 45 sobre 2, sobre a intensidade, que é de 1 sobre 2. Então, o tempo vai ser igual. Podemos tirar aqui esse 2 com esse 2, sai, ficamos apenas com 45 sobre 1, que dá 45, o tempo dado em horas. Então, significa que o número 8 ficaríamos com a opção C. Vamos para o número 9. O número 9 nos diz: por um tubo de 10 centímetros de diâmetro. Então, ok, isso nos mostra alguma coisa. Podemos ter aqui os dados. Então, número 9. Por um tubo de 10 centímetros de diâmetro é igual a 10 centímetros. Ok, passam 80 litros. Isso é volume. Volume 80 litros de água em 4 segundos. É claro que isso aí é o tempo em segundos. Eles querem o quê? Eles querem a velocidade. Então, já fica muito simples. É só fazermos aqui, vermos que vazão vai ser igual a área vezes a velocidade. Então, logo, podemos usar aqui a velocidade vai ser igual a vazão sobre a área. Então, ficamos aqui. Nós não temos a vazão, mas podemos ter aqui vazão por meio do volume e o tempo. Então, vou escrever aqui, vazão é igual a volume sobre o tempo. Então, vamos escrever aqui, vazão vai ser igual. Vou substituir aqui, onde tenho o volume. Volumes temos transformado para metros cúbicos. É só você dividir esse valor aqui por 1000. Então, dividindo por 1000, ficamos com 8 vezes 10 elevado a menos 2. Por quê? É só vermos aqui. É só vermos aqui 80 sobre 1000. 0 com 0 sai. Isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 2. Então, passa para cima, fica negativo. Então, podemos escrever aqui, o volume é 8 vezes 10 elevado a menos 2. O tempo é 4. Então, significa que a vazão será de 2 vezes 10 elevado a menos 2. Já tenho a vazão aqui, já posso escrever aqui. Vazão é 2 vezes 10 elevado a menos 2. Só que eu não tenho a área, mas tenho o diâmetro. Eu sei que a área vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, assim sendo, a área vai ser igual. O raio eu não tenho, mas eu sei que o raio é a metade do diâmetro. Então, posso dizer assim, o raio é a metade do diâmetro. Então, vamos escrever aqui ao quadrado. Então, eu posso vir escrever aqui π vezes. Qual é o meu diâmetro? O meu diâmetro é de 10. Então, mas eu posso transformar isso aqui, esses 10 centímetros, para metros. Se eu dividir esse valor aqui por 100. Então, dividir por 100, ficamos 10 dividido por 100, fica 0,1. Então, 0,1 é o mesmo que escrever 1 vezes 10 elevado a menos 1. Então, eu ficarei aqui com 1 sobre 2. Aqui eu ficarei com diâmetro. É 1 vezes 10 elevado a menos 1. Vou escrever aqui vezes 10 elevado a menos 1. Ao quadrado. Aqui, esse 2 seria este aqui. Velocidade vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2.
sobre π vezes. Aqui eu ficarei com 1 vezes 10 elevado a menos 2 sobre 4. Então, já sabemos nós que podemos manter aqui a base, ou seja, podemos manter a primeira fração e inverter a segunda fração. Fica 2 vezes 10 elevado a menos 2 vezes, vamos inverter a segunda fração, que é 4, aqui 4 sobre π vezes 1 vezes 10 elevado a menos 2. Então eu ficarei aqui com 8 vezes 10 elevado a menos 2 sobre, ou logo eu posso tirar isto aqui com isto aqui. Então eu ficarei apenas com 8 sobre π. Escrever aqui, velocidade vai ser igual. Aqui nós ficaremos com 8 sobre π, que é 3,14. Então, isso, dividindo aqui a velocidade, o 8 sobre 3,14, nós teremos 2,55 metros por segundo. Olhando aqui para as opções, nós ficaremos com a opção D. Aqui o número 10. Número 10 diz o seguinte: uma torneira leva 10 minutos. Uau! Significa que isso aí é o tempo. Número 10. Vamos falar aqui, é o tempo. 10 minutos. O tempo é de 10 minutos. Para encher um tanque de 9.000 litros. Então, isso aqui é o volume. 9.000 litros. Qual é a vazão volumétrica do tubo? Eles querem a vazão. Vamos fazer assim. Antes de tudo, vamos transformar para o sistema internacional, que é segundos. É só você multiplicar 10 minutos por 60. Então, ficaremos com 600 segundos. Se você quer ter esse valor que tem em litros para metros cúbicos, é só dividir esse valor aqui por 1000. Ficaríamos apenas com 9 metros cúbicos. Então, eles querem a vazão. Vamos usar a fórmula que tínhamos usado no exercício anterior, que nos diz volume sobre aqui o tempo. Então, ficamos aqui com o volume é 9. O tempo é a mesma coisa que ter 6 vezes 10 elevado a 2, porque é 600. Posso escrever aqui 6 vezes 10 elevado a 2 segundos. Então, ficamos dividindo aqui, podemos dividir isso aqui por 3, aqui também por 3. Ficamos com 3 sobre 2 vezes 10 elevado a 2. Já está claro para nós que 3 sobre 2 é 1,5 vezes 10 elevado a menos 2. Então, podemos mover a vírgula para cá. Ficamos aqui com 15 vezes 10 elevado a menos 3. Então, metros cúbicos por segundo. Então, já temos aqui o número 10. Vamos aqui ver 11. Diz o seguinte: a velocidade de um líquido ideal num tubo de 6 centímetros de diâmetro. Então nos dará aqui a velocidade. Vamos ter aqui o número 11. Então, nos dará aqui a velocidade. Dizem que é de 0,45 metros por segundo. 0,45 metros por segundo. Pois dizem, num tubo de 6 centímetros de diâmetro, vou escrever aqui diâmetro, é de 6 centímetros. Depois,
Qual é metros por segundo a velocidade num ponto de estrangulamento desse tubo com 10 centímetros de diâmetro? Eles querem saber aqui a velocidade se eles forem a diminuir o diâmetro para 6 centímetros. Então, eles querem a velocidade. Só para podermos diferenciar, podemos dizer que aqui é aqui é 2, 2. Então, vamos lá, aplicar aqui o princípio de continuidade. Diz o seguinte princípio de continuidade, que a vazão na seção 1 deve ser igual à vazão na seção 2. Então, significa que podemos ter vazão vai ser igual, ou já sabemos nós que vazão é igual a área vezes a velocidade. Neste caso, íamos ter o quê? Seria área 1 vezes a velocidade 1. Isto aqui seria igual a área 2 vezes a velocidade 2. Então, nós queremos é o quê? É velocidade 2. Então, podemos dizer que velocidade 2 vai ser igual a área 1 vezes velocidade 1 sobre área 2. Então, podemos escrever aqui área 1. Nós não sabemos. Nos darão apenas o diâmetro. Então, podemos aqui transformar isso para metros antes, que é o mesmo que dividir esse valor aqui por 100, ou seja, por 10 elevado a 2. Então, dividindo isso, ficaremos com 10 elevado a menos 2 metros. Aqui também ficamos com 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Assim sendo, sabemos que a área é π vezes a metade do diâmetro. Neste caso, ao quadrado, vezes a velocidade. Podemos escrever a velocidade 1 sobre área 2. Área 2. Já que não temos também área 2, tudo nos dará o diâmetro. Vamos aplicar aqui o mesmo princípio. O π, diâmetro. Desta vez será diâmetro 2 ao quadrado. Podemos tirar aqui o π com π. Ficamos aqui com velocidade ao quadrado vai ser igual a diâmetro 1 sobre 2 ao quadrado vezes velocidade 1 sobre diâmetro 2 sobre 2 ao quadrado. Vamos escrever aqui. Velocidade 2 vai ser igual a diâmetro 1. Já sabemos que é de 6 vezes 10. Vou escrever mal. Será 6 vezes 10 elevado a menos 2 sobre 2 ao quadrado vezes velocidade 1. Velocidade 1 dizem que é de 0,45. 0,45. Então, sobre o diâmetro 2, que é este aqui, que é de 3 vezes 10 elevado a menos 2 sobre 2. Isto tudo ao quadrado. Então, podemos dizer que aqui vai nos dar o quê? Vai nos dar 3 vezes 10 elevado a menos 2. Isto aqui será ao quadrado vezes 0,45. Aqui nós teremos, podemos separar isso, é 3 vezes 10 elevado a menos 2. Isto aqui ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Sabemos nós que isto aqui serve para aqui, também serve para aqui. Isto aqui é a mesma coisa. Você pode ter aqui 9, isto aqui valendo para aqui, ficamos com 9 vezes elevado a menos 4. Aqui também a mesma coisa, então tira, ficamos apenas, ou vamos ficar aqui com 0,45 sobre 1 sobre 4. Então, ficaremos aqui com velocidade aqui. Vamos mandar isso aqui para cima, fazendo aqui 0,45 vezes 4, que vai nos dar 1,8 metros por segundo. Então,
Logo, íamos ficar aqui com a opção B. Então, número 12 diz o seguinte. Uma esfera oca de ferro possui uma massa de... Nos deram a massa, então, a massa é de 760 gramas e um volume total. Nos deram o volume 760 centímetros cúbicos. Então, nos deram também outro volume, 660 centímetros cúbicos. Eles querem a massa específica. Então, vamos separar, vamos dizer 1, 2. Então, vamos lá. Querem a massa, querem a densidade. Sabemos que a densidade é massa sobre o volume. Neste caso, vamos ter o que? Massa, que nos deram que é de 760. Então, o volume, é só fazer uma variação aqui. 760 menos 660, vai nos dar 100. Então, podemos ter aqui 0, 0 sai. Ficamos com 7 sobre 6 dividido por 10, que vai nos dar o quê? 7,6. Então, íamos ficar aqui com a opção C. Número 13. De acordo com a equação de continuidade, quanto menor for a área disponível para o escoamento de um fluido, então, o que nós queremos saber aqui, vamos saber a relação que existe entre a área e a velocidade. A relação que existe entre a área e a velocidade é inversa. Significa que quanto maior a área, menor será a velocidade. Logo, quanto menor a área, maior será a velocidade. Vamos ficar aqui com a opção C. Então, outra coisa é o seguinte. Um mesmo corpo é imerso em 3 líquidos diferentes e não imersíveis. No líquido X, o corpo fica com 1 sobre 8. Ok, então vou escrever aqui número 14. Este líquido, estou dizendo que o corpo fica no líquido X, o corpo fica com 7 sobre 8 de volume. No líquido Y, o corpo fica com 5 sobre 6. E no líquido Z, o corpo fica com 3 sobre 4. Então, qual é a relação? Em relação à densidade dos líquidos, podemos concluir que o menos denso e o mais denso são. Então, queremos saber aqui o mais denso e o menos denso. Sabemos que, por meio dessa fórmula aqui, quanto maior é a densidade, menor será o volume. Quanto menor é o volume, maior será a densidade. Então, podemos ver aqui. Temos que procurar o menos denso, é aquele que tem maior volume. Podemos dividir o 7 por 8, teremos 0,875. Podemos dividir o 5 por 6, teremos 0,833. Podemos ter também o 3 sobre 4, teremos 0,75. É só olharmos aqui. O que tem maior densidade, o que tem maior aqui volume, logo terá menor densidade. O que tem maior volume aqui é o X. Significa que o X tem menor densidade. Então, o que tem maior volume tem maior volume tem menor densidade. O que tem menor volume tem maior densidade. Significa que aqui vamos trabalhar só com o X e o Z. Significa que o X, já que tem maior densidade, já que tem maior volume, tem menor densidade. O corpo Z, já que tem menor volume, logo tem menor densidade. Então, vamos ficar aqui com a opção A, que fala de X e Z. O número 15 diz o seguinte. Um gás, ou uma dada massa de um gás perfeito está a uma temperatura de... Ok, nos deram aqui uma temperatura, número 15. Nos deram aqui uma temperatura. Quer dizer que a temperatura é de 300 Kelvin.
ocupando um volume V. Significa que o seu volume é V. Exercendo uma pressão, então, pressão P. Se o seu volume, ou se o seu gás for aquecido e passar a ocupar um volume, outro volume, 2V, exercer uma pressão igual a 1,5 P. Qual será a sua nova temperatura? Eles querem então saber aqui a temperatura. Só para diferenciarmos, podemos dizer que isso aqui será a temperatura 1, isso aqui será 2, volume 1, volume 2, pressão 1, pressão 2. Então, vamos lembrar daqui da fórmula, da fórmula geral dos gases. Nós teremos aqui pressão vezes o volume vai ser igual ao número de moles vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. De forma a resolver isso aqui de uma forma simples, passa a temperatura para outro membro. Ficamos com pressão vezes o volume sobre a temperatura igual a isto aqui mesmo. Então, vamos substituir, já que eles querem aqui, isso aqui, vamos escrever aqui 1, aqui 2, 2, 2. Vamos substituir aqui com os valores, ou podemos, neste caso, isolar a temperatura 2. Temperatura 2 seria igual, claro que aqui embaixo ficamos com P1, V1, T2 vezes V2 vezes P2. Então, temperatura 2 vai ser igual a temperatura, até aqui tínhamos ter temperatura 1. Temperatura 2, a temperatura 1 é de 300 vezes o volume 2 é de 2V vezes pressão 2 é de 1,5 P sobre P1, que é P, e V1, que é V. Então, podemos dizer assim, V com V pode sair, P pode sair. Então, se nós formos a multiplicar, vamos ter aqui 300 vezes 2 dá 600. 600 vezes 1,5 vai nos dar 450 Kelvin. Significa que a temperatura 2 será de 450 Kelvin. Número 17. Diz o seguinte a questão. Qual é em nanômetros o comprimento de onda máximo para um corpo negro que foi aquecido? Nos deram aqui a temperatura. Deixa eu escrever aqui, número 17. Dizem que a temperatura é de 4.000, que é o mesmo, escrever 4 vezes 10 elevado a 3 Kelvin. Então, nos deram também constante do Wien. Então, que é de vezes elevado a menos 3 metro vezes Kelvin. Eles querem o que? Comprimento. Vamos nos lembrar das leis de Wien. Então, comprimento de onda máximo é constante de Wien sobre a temperatura. Então, aqui nós temos constante de Wien, que é de menos 3 sobre a temperatura, que será de 4 vezes 10 elevado a menos, ou elevado a 3. Neste caso, então ficaremos aqui com o comprimento, vai nos dar 0,75, dividindo 3 por 4, vezes 10 elevado a menos 6 metros. Eles querem o comprimento em nanômetros. Significa que é só você dividir este valor aqui por 10 elevado a menos 9. Comprimento vai ser igual a 0, ou podemos fazer o seguinte. Antes, podemos escrever aqui 75 vezes 10 elevado a menos 8. Então, a deslocar a vírgula até aqui, significa que vamos diminuir aqui 2 unidades. Então, vamos ficar aqui
dividindo, é só manter 1975 vezes. Aqui ficaremos com o quê? Com 10 elevado a 1. Por quê? Temos divisão de bases iguais. E vamos manter aqui a base e subtrair os expoentes. E vamos ter o quê? 10 elevado a menos 8 sobre 10 elevado a menos 10 elevado a menos 8 sobre 10 elevado a menos 9. Ficamos com 10 elevado a menos 8 menos 9. Então, menos com menos dá mais 9, ficamos com menos 8 mais 9. Então, vai nos dar o que é 1. Então, ficamos com 10 elevado a 1. Que isto aqui vai nos dar logo 750 nanômetros. Então, esse cara aqui daí o seguinte: uma fonte emite uma radiação manométrica cujo comprimento de onda, então nos deram aqui comprimento. Então, se nos deram o comprimento, podemos escrever aqui número 18. Eles nos deram o comprimento. O comprimento vai ser igual a 500 nanômetros. Então, nos deram também a constante de Wien, que é de 2,89 dividido a menos 3 metros vezes Kelvin. Eles querem o quê? A temperatura. Para tal, vamos só multiplicarmos este valor que está em nanômetros. Para transformar este valor que está em nanômetros para metros, é só você multiplicar este valor por 10 vezes 10 elevado a menos. É só multiplicar por 10 elevado a menos 9. Então, ficaremos aqui com 5 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a menos 9. Que ficaremos com 5 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Então, já tínhamos dito nós que o comprimento da onda máxima é a constante de Wien sobre a temperatura. Nós queremos a temperatura. Significa aqui, vamos ter constante de Wien sobre o comprimento. Então, neste caso, vamos dizer o seguinte: temperatura vai ser igual a 2,89 vezes 10 elevado a menos 3 sobre o comprimento, que é de 5 vezes 10 elevado a menos 7. Então, aqui nós ficaríamos com, dividindo 1, ou 2,89 sobre 5, teremos aqui 0,578 vezes 10 elevado a 4. Então, que é fazer menos 3 menos 7, que vai nos dar menos 3 mais 7, que vai nos dar 4. Então, ficamos aqui com 5.780 Kelvin. Então, ficaríamos aqui com a opção B. Vamos olhar aqui, número 19. Número 19 diz o seguinte: num processo de transformação ou de transmutação natural num núcleo radioativo de urânio, isótopo instável de urânio se transforma num núcleo de... Então, nos deram aqui... Ok, nos deram essa reação aqui. Por sua vez, o núcleo filho também era radioativo, transmuta-se no núcleo do elemento protátínio através de reação nuclear. Então, nós temos também esta reação aqui. O X da primeira reação nuclear, o Y da segunda reação nuclear são. Então, é só vermos aqui essas reações. Temos aqui o número de massa, aqui em cima e embaixo o número atômico. O número de massa nos reagentes deve ser igual ao número atômico nos reagentes ou nos produtos. Aqui é 238, aqui temos 234. Qual é o número que vamos colocar aqui? E somando o número de massa, vamos ter 238. É só colocamos aqui 4, porque falta 4. Ficamos aqui com 234 mais 4, vai dar 238. Então, se eu for aqui acima, aqui seria 4. Então, aqui embaixo, o número que falta
é 2, porque vai ser 90 mais 2, vai ser 2, vai ser 92. Então, significa que a partícula que tem 4 como número de massa e tem 2 como número atômico, sabemos nós que é a partícula alfa. Então, aqui nós temos o quê? 234, o número de massa nos reagentes deve ser igual ao número de massa nos produtos. Significa que aqui temos 234, aqui em cima também temos 234. Aqui, o número que vamos escrever aqui será 0, será 234 mais 0. Então, aqui ficamos com 0. Qual é o número que falta para aqui? Aqui nós temos 90, significa que também temos que ter 90. O número que falta aqui para colocarmos, para somarmos para ser 90, é claro que será 0. Então ficamos aqui com 0, 0. 0, 0 é gama. Ficamos logo com a opção A. Número 20 diz o seguinte: 1. Contador. Então indica que a intensidade de radiação beta emitida por uma amostra de determinado elemento radioativo decai pela metade em cerca de 20 horas. Isso, estamos a falar do que? De meia-vida. Então, o tempo necessário para que uma partícula ou um nuclídeo se divida a metade, chamam de meia-vida. Ou seja, período de semidesintegração. Então, que é 1 sobre 2 será igual a 20 horas. A fração aproximada de um número inicial de átomos radioativos dessa amostra que se terão desintegrado em 40 horas. Nós querem o quê? Então, nós terão o tempo, eles querem a fração. Aqui, fração aproximada do número inicial de átomos radioativos. Então, aqui a fração vai ser igual a 2 elevado a menos 1. Isso aqui podemos fazer assim. Podemos inverter aqui para 3 pontos positivos, é só fazermos 1 sobre 2 elevado a n. Então, o que é n? N é igual a tempo sobre o período de semidesintegração. N vai ser igual ao tempo é 40 para a semidesintegração. Tempo é 40, o período é de 20. Logo, n vai ser igual a 2. Então, podemos escrever aqui. Será 1 sobre 2 elevado a n, que é 2. Então, a fração vai ser igual a 1 sobre 4. Então, isso aqui é nos dar, por fim, a opção B. Então, esta aqui é a resolução do exame 2020 de 1 até 20. Esta aqui é a primeira parte. Então, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. E aqui eu vou lançar a segunda parte da resolução do exame.